Amados, não esquece, você que quer contribuir com a camiseta, mesmo que você não vai usar a camiseta, amados, e puder contribuir, no final do culto você passa aqui e põe teu nome, porque para que a gente possa estar encerrando os pedidos. Então, né? Segunda-feira nós vamos entregar lá para o Copem e para o pessoal organizar as camisetas. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quem achou diz amém. Verso 10. Filipenses capítulo 4, verso 10. Vamos ler até o verso 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fortuna como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos ler na NVI. Tem como colocar a NVI ali? A versão da NVI. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, por muito tempo se ouviu pregar na igreja sobre esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas muitas vezes usavam esse versículo fora de contexto para justificar atitudes que na verdade nunca se cumpriram nas suas vidas. Eu já vi pessoas dizendo, porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas frente às dificuldades da vida, frente aos momentos difíceis da vida, eles se sucumbiam. Frente a uma adversidade, sucumbiam. Frente a uma falta, sucumbiam. Mas na boca sempre estava aquela expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, Deus não é irresponsável com a sua palavra. E Paulo também nunca foi irresponsável com aquilo que ele falou, com aquilo que ele escreveu, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Deus sempre se responsabilizou pela sua palavra. E o que Paulo aqui está dizendo, amados, o segredo não está no versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Esse não é o segredo do que Paulo está falando. Esse é o resultado do segredo que Paulo está manifestando nesse texto. Aonde que está o segredo então, pastor? Aonde que está o segredo que me faz eu poder ter esse resultado na minha vida? Ou seja, poder todas as coisas naquele que me fortalece. Estar apto para todas as coisas, não ser sucumbido, ou não ser destruído, ou não desanimar, ou não parar, ou não retroceder frente às dificuldades da vida, frente às lutas que a vida nos apresenta. Amados, o segredo desse versículo, o segredo do que Paulo está falando aqui,
ele está no versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Repete essa palavra comigo: contentamento, satisfação. Eu sou contente com aquilo que tenho. Amados, esse é o maior segredo da vida de um homem ou de uma mulher. Uma pessoa que ela é contente com aquilo que tem, ela é uma pessoa certa, tranquila, uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que as interferências do mundo externo não podem modificar quem ela é, não podem transformar quem ela é, porque ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Uma pessoa contente, amados, com o que tem, ela está imune a qualquer circunstância negativa na sua vida. Uma pessoa contente, ela não é destruída pelas circunstâncias que estejam ao seu redor, não é destruída pela tempestade, não é destruída pela morte, não é destruída pela tristeza, não é destruída, amados. A sua fé não perece em meio a qualquer circunstância. Mas esse texto ele fala de algumas coisas interessantes que a gente precisa cuidar, amados. Contentamento com o que tem. A primeira coisa para você chegar a esse lugar de contentamento em que você vai estar imune a essa circunstância exterior, passa por você saber o que você tem. Passa por você entender o que você tem. O que você realmente tem, meu irmão? Se eu desse a oportunidade para você nesse momento aqui, vir aqui na frente, tomar o microfone e fazer um relato do que você tem, o que você diria? Então vou fazer assim, eu vou com o microfone até você para perguntar, pode ser, irmão? Não? O que você tem? Não vou perguntar isso, estou brincando. Mas o que você tem? Se você fosse hoje prestar contas do que você tem, qual seria o que você realmente tem? E eu quero te ajudar a entender o que você tem, estudando algumas passagens da palavra de Deus. Eu quero te levar ao livro de Lucas, no capítulo 12, Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, e eu quero relatar com você uma história de um cidadão, a parábola do rico insensato. Capítulo 13, você achou, amém? E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E lhe propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoavam ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco,
esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amados, essa parábola que Jesus falou, que Jesus colocou aos seus discípulos, ela nos traz um entendimento claro do que nós temos. No verso 15, Jesus diz assim, segunda parte: porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. Então, meu amado, a primeira certeza que você pode ter essa noite, que o que você tem não é bens materiais. Porque tudo aquilo que você tem de bens materiais, de riqueza, terra, casa, carro, dinheiro no banco, sei lá, amados, tudo isso não é teu. Como? Tudo isso não é teu, amados. Por quê? Porque você está com isso. Mas você não pode determinar que você vai permanecer sempre com isso. Quem aqui morre e leva alguma coisa dessa terra? Como é que você veio para essa terra, amado? Literalmente pelado, né, irmão? Alguém não nasceu pelado aí? Eu nasci pelado, todo mundo nasceu pelado. Nós literalmente nascemos pelados. E como é que nós vamos embora dessa terra? Nós levamos alguma coisa? Nada. Nem esse corpo aqui, amados, físico, nós levamos dessa terra. Ele vai para um cemitério ali, ele vira pó, ele volta ao pó, o que é pó, do pó voltará. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus se cumprindo. Então, meu amado, você não pode dizer que uma coisa é tua, enquanto você não pode determinar se aquilo vai permanecer contigo para sempre. Você está possuidor dessas coisas, mas o que te garante que você vai permanecer com isso para sempre? Então, o primeiro erro, o primeiro engano das nossas vidas é acharmos que o que nós temos de bens materiais é aquilo que nós temos. Não, meu amado, os bens materiais vêm e vão. Quem é que aqui pode garantir que amanhã ou depois da manhã não vai dar uma crise mundial e a gente pode perder tudo? Tinha gente que tinha, um tempo atrás aí no Brasil, tinha uns amigos meus que diziam assim: eu estou ganhando dinheiro na bolsa de valores tipo louco, meu Deus do céu, investi tanto lá, já virou 20 vezes mais. Estou ganhando tipo de um dia para o outro, irmão, uma noite para um amanhecer. Sabe o que aconteceu com a bolsa de valores? Quebrou, perdeu tudo. Inclusive aquilo que tinha investido de capital no início, se foi tudo. Uma decisão, amados, uma decisão. Você pode dizer aqui, que legal esse terreno maravilhoso que eu comprei aqui, olha aqui, eu vou construir uma casa. Aí a prefeitura inventa desapropriar, ela toma de você. E você pode brigar na justiça. O máximo que você vai conseguir é aumentar o valor que a prefeitura vai ter que pagar pelo terreno, mas ela te toma a hora que ela quiser. Amados, muitas vezes a gente, eu tenho um carro novo, coisa mais linda, 72 prestação, meu Deus do céu, tá uma benção, né? Estou com aquele carro lindo ali, e daqui a pouco um ladrão passa e leva. Basta um entroncamento, uma esquina para isso se perder. Qual que é o problema de você achar que você tem essas coisas? A palavra de Deus diz assim: aonde está o teu tesouro, ali está o quê? O teu coração. Então, quando Jesus ele se refere aqui a esse homem, dizendo que ele teve assim uma grande prosperidade financeira, ele cresceu muito, ele ficou muito rico, e ele diz assim: não tenho lugar para enfiar o meu dinheiro, não tenho lugar para botar os meus bens, vou construir silos maiores.
E diz que ele gastou tempo, construiu silos maiores. Quando ele construiu o silo maior, que ele encheu o silo, ele diz assim: vou dizer para minha alma. Olha só o que ele disse: vou dizer para minha alma, você tem depósito de bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Sabe como é que Jesus trata uma pessoa que põe a sua confiança na poupança, no banco, nos bens que tem, na herança, na coisa que tem? Sabe como é que Deus chama a pessoa assim? Lê ali no verso 20, irmão. Louco. É louco. A pessoa que põe a confiança nas coisas materiais, irmão, Jesus chama ela e diz assim: isso é louco. Por quê? Porque ao botar a confiança nas coisas materiais, então o seu coração vai estar naquilo, e o seu coração estando naquilo, a sua alma estará naquilo. Ao colocar a sua alma nisso, amados, como base de descanso para você, nas coisas materiais, então a pessoa põe ali e diz assim: eu ponho a minha alma nisso, e ele falou assim: direi para minha alma, descansa, come, bebe, folga. Quando eu ponho a minha alma, o meu coração nessas coisas passageiras, amados, eu estou criando um problema para mim, porque de um momento para o outro, eu posso ter que prestar conta da minha vida com Deus. E aí no verso 21 diz assim: e aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, não, verso 20, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então é aquele cara que era sovina, mão de vaca, não dava presente para a mulher, não levava a mulher jantar fora, não viajava com a mulher, era só guardar dinheiro que nós temos que investir, temos que comprar terra, temos que fazer isso, temos que guardar e tal. Aí um dia o cara morre. Daí o que aparece? Aparece o sortudo. Quem é o sortudo? O que casou com a viúva, que não vai precisar trabalhar e vai pausear o dinheiro do cara que morreu trabalhando para ele, porque a alma dele estava nessas coisas. A alma dele estava nessas coisas. E tem história por aqui por perto, irmão. Funciona, acontece. A Bíblia é real. E nós precisamos entender isso, amados. Que bens materiais, diga comigo, bens materiais não são aquilo que eu tenho. Irmão, se bens materiais não é aquilo que nós temos, por que nós temos dificuldade de ser fiel no dízimo? Já que aquilo não é nosso, já que é transitório, já que é passageiro. Por quê? Porque nós mentimos para nós mesmos. Porque se o nosso coração realmente não está nos bens materiais, se nós sabemos realmente o que nós temos, então nós não vamos ter dificuldade de dizimar. É por isso que Deus estabelece na sua palavra o dízimo. Deus não precisa de dinheiro, entendeu? A obra de Deus nunca precisou de dinheiro. O dia que Jesus precisou de dinheiro, Ele mandou o Pedro pescar no rio, pegou um peixe, tirou uma moeda da boca do peixe. Jesus não precisa de dinheiro, irmão. Por que Ele estabeleceu o dízimo? É para provar o meu coração, para ver se eu realmente estou botando a minha confiança em Deus e na sua palavra, ou nas coisas que são passageiras. É para testar o meu coração. É por isso que Deus coloca o dízimo, para que eu seja provado, para que Ele experimente o meu coração. E muitas vezes nós somos reprovados, irmãos, porque achamos, vai faltar, não vai dar certo. E nós precisamos entender, amados, que nós não temos aquilo que é passageiro, bens e riquezas desse mundo, não é aquilo que temos. Voltando para Filipenses capítulo 4, verso 11, lá vai dizer assim, pois sei estar contente. Vamos voltar só a Filipenses 4, verso 11, para mim não errar.
Filipenses 4, verso 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. E amados, o que eu tenho não são os bens materiais. Nessa passagem de Lucas, deixa eu botar uma folha aqui para me ajudar. Essa passagem de Lucas, capítulo 12, tem um versículo muito interessante aqui, que Jesus fala assim: só deixa eu achar aqui. Verso 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é a avareza? E aí, continuação do versículo diz assim: porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A avareza é a confiança nas coisas materiais. Tu acredita que tem gente que é avarento com 50, irmão? Tem gente que é avarento com 50. A mulher está ali e tal, não sei o que, quer ir no instituto fazer o cabelo, gastar um dinheiro lá na Michelle, fazer unha, né, com a Márcia e tal, né, e tem outras aí. E aí o que acontece? O homem diz assim: 50? Não! É avarento com 50. Tem outros que são avarentos com milhões. Porque a avareza não está ligada à quantidade de dinheiro que você tem. A avareza está ligada à tua confiança no dinheiro. Amados, quando nós entendemos a lei da semeadura e da colheita, nós vamos entender algo muito importante para a nossa vida: o quê? Não existe semente que não volte para você. Quer fazer a prova, irmão? Faz a prova do inverso. Vai lá e faz mal para alguma pessoa para ver se não vai colher o mal. Por que nós acreditamos que não podemos fazer o mal para uma pessoa porque essa semente volta? E não acreditamos que se nós semearmos sementes boas, aquela semente não vai voltar? Por causa da avareza. A avareza está no nosso coração e ela a avareza impede que você seja uma pessoa contente. A avareza impede que você seja uma pessoa contente, feliz. A avareza impede que você possa todas as coisas naquele que te fortalece. Por quê? Porque você põe a confiança em coisas materiais. E não são coisas materiais aquilo que nós possuímos. Verso 21 vai dizer assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. No verso 21 existe uma outra coisa que nós precisamos observar. Só existe dois lugares que você pode, dois destinos da tua riqueza: ou a riqueza é para ti, ou a riqueza é para Deus. É por isso que Jesus falou: não podeis servir a dois senhores, as riquezas e a Deus. Não podeis servir a Mamon e a Deus. Não podeis servir o dinheiro e a Deus. Ou você junta tesouros para ti, meu amado, ou você junta tesouros aonde? No céu. Olha só, quero ler um versículo para ti, que é Provérbios 19, 23, diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal algum. Temor indica a quem você serve. O que você teme mais na tua vida? Ficar sem dinheiro ou ficar sem Jesus?
Essa é a pergunta. A quem você teme mais, amados? Ficar sem dinheiro ou ficar sem Jesus? O que é pior? É ficar sem as propriedades, sem os bens, ou ficar sem Jesus? O próprio Jesus responde essa questão no Evangelho quando ele diz assim: não tema quem pode te tirar a vida, tema aquele que pode te tirar e te lançar no inferno. As pessoas podem saquear os nossos bens, mas ninguém pode saquear a nossa salvação. Agora Deus pode, sim, determinar ou trazer a consequência sobre a nossa vida de que a gente venha a perder a salvação pelas nossas atitudes, pelos nossos erros. Então, amados, não existe dois senhores, existe um só Senhor, e nós precisamos escolher. E enquanto você ficar nessa coisa dúbia de servir riqueza, servir a Deus, confiar nas riquezas, confiar em Deus, você nunca vai encontrar contentamento nessa vida. Porque essa tal dessa riqueza é uma coisa triste, irmão. Eu gosto de celular, eu tenho um celular bom, mas o Randy me veio do Canadá e me apareceu com o melhor que o meu, irmão. E eu estava já bonitão, porque eu estava uns 6 meses já com o melhor que o dele, né? Aí eu dizia, ó, aqui ó, Randy, tal, não sei o que, esse aqui eu estou um aplicativo novo tal. Aí ele me apareceu agora no Canadá com um melhor que o meu. E eu disse, onde é que vai parar isso, irmão? De 6 em 6 meses muda o celular. Nunca a gente se satisfaz. Quando você está achando que você, agora eu peguei uma coisa que eu gostei, daí aparece um novo. Eu estava feliz da vida que o meu era 128, o dele é 236. Essas coisas estão muito presentes na nossa vida. E isso nunca vai ter fim. Por isso que é impossível você ser contente. Por isso é impossível você buscar contentamento na tua vida. Por quê? Porque você precisa tomar a decisão lá no teu interior, a quem você vai servir. Escuta, irmão, eu não estou dizendo que você não tem que sonhar, que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que conquistar, que você não tem que estudar, que você não tem que poupar, não tem que guardar. O que eu estou dizendo, amado, é que você precisa confiar e depositar a tua esperança, expectativa e temor em Deus e na sua palavra. Por que nós não temos riquezas? Porque as riquezas são passageiras, são transitórias. As riquezas são transitórias na nossa vida. Então, voltando lá para Filipenses, capítulo 4, versos 10, 11. Nós já descobrimos o que nós não temos. Amém? Agora nós precisamos entender o que nós temos em Cristo Jesus. O que realmente você tem? Amados, a Bíblia diz que nem a profundidade, nem a altura, sabe, nem o lugar mais alto, nem o lugar mais baixo, nem lutas, nem provações, nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. A única coisa, amados, que nós temos na nossa vida, ou todos deveríamos ter, é a certeza da salvação. É a certeza, meu amado, que se tu morrer agora nesse instante, ou que se Jesus abrir os céus e vir buscar a tua igreja, você vai subir e vai com ele para o céu. Essa é a única coisa que você pode ter certeza na tua vida, que ninguém pode roubar de ti, é a tua salvação. Sabe, perdão de pecados, o perdão de pecados, o sangue que Jesus derramou na cruz por nós, amados, é a garantia, amados, sabe, para a nossa vida de que nós estamos com Deus e nós vamos para o céu com Ele. Quando eu tenho essa convicção no meu coração de que eu sou salvo, de que eu entreguei a minha vida a Jesus, que Ele me perdoou, então isso, amados, ter a certeza de quem você é em Cristo Jesus, que você é salvo, nesse exato momento, amados, se Jesus viesse buscar a igreja, você subiria?
Essa convicção dentro do teu coração, amados, é o que tu tem e é o que gera contentamento no nosso coração. Não importa se saiu um telefone melhor, não importa se o carro do outro é melhor, não importa se o cara comprou um terreno melhor, não importa se comprou uma casa melhor, amados, nada disso vai trazer contentamento para nós. O que me deve trazer contentamento ao nosso coração é o quê? É o acordar de manhã cedo e saber que o sangue de Jesus é sobre a minha vida, que eu estou perdoado dos meus pecados, que eu não tenho pecado oculto, não tenho pecado escondido, eu não tenho feito coisas erradas, mas sempre quando eu erro, eu confesso o meu pecado, trago luz, me arrependo, então o sangue de Jesus me perdoa, e me lava e me redime. É a minha salvação, amados, é isso que traz contentamento para a nossa vida. Quantos de nós gostaria de morrer sem salvação? Ninguém. Agora, quantos de nós gostariam de morrer salvo? Todos, amém? Até a morte você vence pela salvação. A salvação é mais importante que a morte, amados. A salvação é mais importante que a morte. A salvação é o que nós realmente temos em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Salmo 32, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Meu amado, não tem nada mais especial nessa vida do que o perdão dos pecados, sabe? E o diabo, ele quer tirar os teus olhos disso, ele quer botar os teus olhos em qualquer outras coisas, mas não existe nada mais excepcional e nada mais maravilhoso do que o perdão dos nossos pecados. A oportunidade de olhar nos olhos da pessoa e dizer: olha aqui, meu amado, eu errei com você, eu falhei, mas o sangue de Jesus me perdoou, e eu te peço perdão, e nós estamos bem de novo, e a nossa relação é unida de novo. Não tem mais nada mais especial, amados, do que um perdão. Só quem já viveu o perdão, só quem já experimentou o perdão, só quem experimentou essa graça redentora de Deus, amados, sabe o que é isso. É quando você sabe que o teu pecado era digno de morte. É quando você tem essa clareza que o teu pecado era a tua condenação eterna. Você estava condenado, você não podia mais olhar nos olhos das pessoas, você era vítima. Mas então você recebe o perdão de Deus. E aquilo te lava, aquilo te limpa, e aquilo te dá a oportunidade de você olhar novamente nos olhos, a segunda chance, uma segunda oportunidade que Deus dá na nossa vida de reconstruirmos as coisas diferentes. É isso que tem sentido na nossa vida, amados. Quando nós temos essa ciência do que nós realmente temos, então o contentamento passa a ser algo simples para a nossa vida. E é isso que Paulo diz nesse texto, quando ele diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E o que Paulo tinha? Ele tinha salvação, ele tinha um relacionamento pessoal com Jesus. E não entra só aqui, amados, a salvação, mas também entra o propósito que Deus tem para a minha vida. Alguém no mundo pode roubar o propósito que Deus tem para a tua vida? Não, amados. Você pode desperdiçar, como você pode desperdiçar a salvação, mas o propósito, aquilo que Deus sonhou para a tua vida, ninguém no mundo pode roubar esse propósito de você. Ninguém no mundo pode roubar aquilo que Deus te chamou. Você foi escolhido por Deus para uma tarefa aqui nessa terra. Deus sonhou com você para uma tarefa. Cada um de nós que está aqui, cada um de vocês aqui, cada um de nós, amados, você está vivo? Você está vivo aí? Diz aí amém, irmão? Deus tem um propósito para você. Tem algo que só você pode fazer nessa terra.
Tem algo que Deus sonhou que só você fizesse. Tem um lugar que Deus escolheu só para você. Desde o teu nascimento, a Bíblia diz que Davi fala: quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, Deus escreveu todos os meus dias num livro, antes mesmo dele existir. Então o que eu realmente tenho, amados? Diga assim: eu realmente tenho a salvação. Eu realmente tenho um propósito. O que nós temos, amados, não são bens materiais que são passageiros. O que nós não temos não são fama que são passageiros. O que nós temos não é posição política, que o passageiro de 4 em 4 anos cai de lá, irmão, ou fica no máximo 8, mas cai, uma hora cai. Não são essas coisas que nós temos, amados. O que nós realmente temos, primeiro, é a salvação. Segundo, é o propósito para a nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa: quando nós não vivemos o propósito de Deus na nossa vida, não tem como nós sermos contentes. Nada vai nos satisfazer. Nada vai nos satisfazer. Uma pessoa fora do propósito de Deus, amados, é a pessoa mais infeliz dessa terra. E o pior de tudo, que ela torna os outros infelizes. Não é só tornar os outros, ela põe os outros em risco de vida. Quem lembra do profeta Jonas? O que Deus disse para ele? Jonas, vai a Nínive, Jonas. Vai a Nínive pregar a minha palavra. E Jonas vai no porto e pega o navio para o outro lado, irmão. Ele pergunta: esse navio passa em Nínive? Não, vai bem para o outro lado. Então eu quero isso aí mesmo, porque eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Então ele entra no navio, e aquele navio vai, e está tudo beleza, mas dá com um pouco, começa uma tempestade e tal, e tal, e tal, e é a água batendo e tal, e o que eles fazem? Eles começam a lançar fora a carga, os mantimentos, a provisão, eles começam a lançar fora. Uma pessoa fora do propósito, mas não tem como ser uma pessoa feliz e realizada, porque ela põe muita coisa fora, ela põe o talento dela fora, ela põe o propósito dela fora, ela põe recursos financeiros fora, ela põe tudo fora, irmão, porque ela está fora do propósito que Deus sonhou para a vida dela. Então, começa a gerar um problema para os outros. Aí os caras começam a dizer assim: espera aí, alguém que fez alguma coisa contra Deus, não tem cabimento que nós estamos passando. Vamos ver aqui quem é que fez alguma coisa contra Deus. Tiram lá, identificam, tiram sorte lá, deu na cabeça de Jonas. Foi Jonas. Jonas, o que tu fez? Eu fiz uma coisa errada, então me jogue no mar, porque senão vocês vão morrer comigo. Teimosia. Tem muita gente querendo se matar, amados, e está se matando lentamente, porque está fugindo do propósito de Deus da sua vida. Existem aqueles que se matam, se suicidam num tempo só, e tem aquele suicídio diário. Quer ver um suicídio diário? Diabetes não controlado, pressão alta não controlada, suicídio diário. Cada dia vai morrendo um pouquinho. Vai chegar lá, demora um tempo, irmão, mas morre. Assim é uma pessoa que não quer cumprir o chamado de Deus. Assim é uma pessoa que não quer cumprir o propósito de Deus. Deus te chamou para ser um ganhador de almas, meu amado. Deus te chamou para ser um pregador do evangelho. Deus te chamou para ser um homem cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus te chamou para você ser sal e luz nessa terra, para fazer diferença onde você está. Deus não vai desistir de ti até que você morra. Mas para que morrer, irmão, se você pode viver a vida que Deus tem para ti, a vida abundante? Então, a decisão de Jonas foi: me lance ao mar. E assim muitas pessoas têm se lançado ao mar, amados, porque estão fugindo do propósito de Deus, amados. Só que Deus não desiste de você nem no meio do mar, meu amado. Ele põe um peixe lá para te engolir, sabe? E Ele não desiste de você, e você vai ficar 3 dias na barriga desse peixe, mas Ele vai
até você reconhecer e dizer: Deus, me perdoe, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus propósitos. Então Ele te traz de volta, Ele vai te lançar na praia certa, em Nínive. Te leva de volta ao centro da vontade dEle. Meu amado, não importa se você desviou o caminho da tua vida, Deus é especialista em criar atalho para te levar de volta ao centro da vontade dEle. E você precisa entender isso, que não existe contentamento fora do propósito de Deus. Amados, repete comigo: não existe contentamento fora da salvação. Vou lá, vou dar uma ajuda para vocês. 1, 2, 3. Não existe contentamento fora do propósito de Deus. Duas coisas que Deus tem, que Deus te deu, que ninguém pode te roubar nessa vida. Primeiro é a salvação, segundo é o propósito que Ele tem na tua vida. E nós precisamos decidir, a hora que você quiser viver isso, a hora que você dizer assim: Deus, o que eu tenho, Senhor, é a minha salvação, e o que eu tenho é o propósito, e eu vou viver isso. Então o contentamento vai te rodear, meu amado, o contentamento vai te perseguir, a satisfação, amados, ela vai amanhecer grudada em você. E se tu tiver uma dificuldade aqui na frente, qual tal do verso 12? Sei estar abatido. Perdeu alguém, a coisa não aconteceu do mesmo jeito que você sonhou, não aconteceu do jeito que você queria, isso não vai te terminar com você. O abatimento não vai ser o fim da minha fé, não vai ser o fim da minha vida com Deus, o abatimento não vai ser fim do propósito que Deus tem para a minha vida. O abatimento simplesmente é um estágio para mim demonstrar para Deus que o que me contenta é a minha salvação, o propósito dEle, o amor dEle, o meu relacionamento que eu tenho com Jesus. É isso que tem significado para a minha vida. Sei estar abatido, sei ter abundância. Então chega o tempo da abundância, eu não me perco na abundância. Tem a fase do abatimento, irmão, tem a fase da abundância, amigos ricos, todas essas circunstâncias, dinheiro sobrando, acontece, irmãos, acontece com a nossa vida. Quantos não querem essa fase? Mas nós precisamos entender o que realmente a gente tem não é a riqueza, o que a gente realmente tem é a salvação. E é o propósito que Deus tem com nós, isso que nós temos que conservar. Então Paulo diz assim: eu passei por circunstâncias, olha, o rei Agripa me chamou em particular e queria me ouvir. O cara era amigo de rei, irmão. O cara era amigo de rei. Mas ele diz assim, para o rei Agripa assim, eu não posso negar aquilo que Jesus fez por mim, ó rei. Eu não posso negar. Cara, lê em Atos, irmão, lê o que Paulo diz para Agripa ali. É maravilhoso, ele diz assim, eu não posso ser infiel com Deus, eu não posso falhar com Deus, eu não posso negar aquilo que Jesus fez por mim. Amados, e nós não podemos negar Jesus nos lugares altos que Deus nos leva. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus construiu dentro de mim e na minha vida. E em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Ou seja, Paulo diz assim, o contentamento me ensinou a viver em todas as coisas. E em toda a maneira eu estou instruído. Eu aprendi a viver e ser feliz, amados. Tanto na fartura quanto ter fome, tanto na abundância quanto em padecer necessidades. E mesmo que Paulo padecesse necessidade, e ele padeceu, irmão. Pensa num cara que foi assim, Um tempinho depois ele estava preso, ou um pouquinho antes ele estava preso, sendo chicoteado no meio do esgoto. Mas mesmo que ele estava preso com Silas, lá, à meia-noite a Bíblia diz que eles cantavam hinos de louvores. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo veio, arrebentou a prisão, abriu as portas, soltou as cadeias. Porque ele sabe
ser contente com Deus, mesmo no meio da tribulação, da dificuldade, porque Ele sabe o que Ele tem a salvação, Ele tem um propósito. Verso 13: posso todas as coisas naquele que me... Você pode dizer bem alto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Johnny, onde é que está o Johnny? Será que dá para rodar o vídeo ou tu acha que não? Dá? Eu quero, amados, que você, nesse momento, preste atenção na história desse cara e você escute assim, com muita atenção o que ele vai falar. E a gente já vai encerrar. Suas habilidades, seu talento. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades, seu talento ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto,
porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito." Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: "Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo." E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: "Por que este homem nasceu cego?" Jesus disse: "Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: "Toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido." Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: "Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã"? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade.
Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Nada. Porém, Deus habita em mim, e agora eu vivo na força dele, e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus, para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos, porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Quando nós olhamos esse vídeo aqui, a história do Nick, é realmente para, como ele falou ali, não é para você comparar o teu sofrimento com o dele, mas é para você entender que como Paulo entendeu que o que ele tinha de real na sua vida era a salvação e o propósito que Deus tinha para a vida dele, e isso lhe contentava e lhe tornava feliz e apto a passar por qualquer circunstância. Eu quis botar esse vídeo para mostrar que nos nossos dias o Evangelho ainda funciona. Nos nossos dias existem pessoas como Nick, como eu e como você. Temos dificuldades diferentes, mas quando nós cremos que o que a gente realmente tem é a salvação e o propósito que Deus tem para a nossa vida, meu amado, então nós conseguimos ser contentes o tempo todo. A frase do Nick que eu mais gosto, e eu oro a Deus para ter a oportunidade de dar um abraço nele, mesmo sem braços. A frase dele que eu mais gosto, ele diz assim: em vez de eu ficar focalizando naquilo que eu não tinha, eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha. Ele não tinha braços e não tinha pernas, mas ele tem Jesus, e ele tem um propósito, e ele está cumprindo esse propósito, meu amado. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu te louvo, te dou toda a honra e toda a glória a Ti por essa palavra, Senhor. Mas ela vai ser só mais uma palavra ouvida, Pai. Se nós não
recebermos no nosso coração, e o Senhor não fazer com que essa palavra produza uma semente que cai em terra boa, Pai, do nosso coração, e produza 30, 60, 100 por uma mudança na nossa vida. Por isso eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor faça essa palavra entrar nos nossos corações e nos convença, Senhor, do que precisa ser convencido, Senhor, para que nós possamos produzir, Senhor, a mudança, os frutos que o Senhor pede. E nós vamos dar a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Meu amado, com os teus olhos fechados, pode ser que esses dias tu tenha reclamado da vida, você tem focalizado naquilo que você não tem. Pode ser que a tua vida inteira você correu atrás daquilo que você não tem. Mas o que Deus quer dizer para você, que o que você tem é que é importante. Eu não sei se você aqui entrou aqui, quem sabe você ainda não tem a salvação, não tem o perdão dos pecados. Hoje, se Jesus viesse hoje, meu amado, você não teria certeza que você iria para o céu. Então eu quero te dizer que você tem a oportunidade nessa noite de renovar a tua aliança com Jesus. Você tem a oportunidade que o filho pródigo teve de voltar à casa do Pai, de voltar a ter um relacionamento com Deus. Você tem a oportunidade nessa noite de pedir perdão, e Jesus vai te perdoar e vai começar de novo com você. Eu não sei como você está, meu amado, se você tem certeza da tua salvação, mas eu quero te dizer uma coisa, que o que é importante na tua vida para você ser feliz e você ser contente, é você ter certeza dessa salvação. E se você não tem, você pode receber isso hoje à noite, aqui. Bastando você decidir: Jesus, eu volto para a tua casa, Senhor, eu volto para os teus braços, Jesus, eu volto para a tua aliança, Senhor, eu não tenho certeza da salvação, Senhor, eu sou um pecador, eu tenho feito tanta coisa errada, mas eu me arrependo, Pai, eu quero a minha salvação, eu quero a certeza da minha salvação, Senhor, eu quero ter um relacionamento de novo com você. Então, se essa é a tua situação nessa noite, eu quero orar por você, eu quero que você saia do teu lugar, você venha aqui na frente, eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar, eu quero ligar essa tua decisão no céu. Mas pode ser que você tenha certeza da tua salvação, meu amado, mas o que você está vivendo hoje é uma questão que você está fugindo do propósito de Deus. Você sabe que Deus te escolheu, você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus te capacitou, você sabe que Deus tem um propósito na tua vida, mas você está fugindo, você está longe. Quem sabe você está como Jonas, indo para o outro lado. Quem sabe você já se atirou do barco, meu amado, eu não sei. Quem sabe é você. Eu quero te dizer, meu amado, que a felicidade e o contentamento é só quando você cumprir todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso, se nessa noite você não tem certeza que você está vivendo no centro da vontade de Deus, que você está fazendo aquilo que Deus tem para a tua vida, é tempo de você sair do teu lugar e vir para o altar aqui e acertar com Deus e dizer: Jesus, me leva de volta, Senhor, cria uma rota alternativa, Senhor, me leva de volta ao centro da tua vontade. Eu quero viver os teus sonhos, Senhor, na minha vida. Eu quero viver o contentamento, Senhor, o contentamento que brota do coração, que tem a certeza que é salvo, que vai para o céu, a certeza que está fazendo tudo aquilo que Jesus pediu para você fazer, que está vivendo todos os sonhos que Deus pediu para você viver. Por isso, meu amado, eu não sei qual que é a tua situação nessa noite, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo está aqui nessa noite, e Ele não quer te deixar embora do mesmo jeito que você entrou aqui. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar certeza da salvação, Ele quer te dirigir pelo caminho dEle, Ele quer te fazer voltar de novo a você cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Ele quer de novo te usar. Você tem algo que queima dentro do teu coração, você tem um chamado, é nessa noite. Volta à casa do Pai, volta aos propósitos de Deus, diz, assuma com Ele: Senhor, eu vou viver esse chamado, Senhor, eu vou ser fiel a Ti, Senhor, eu vou fazer o que Tu me pediu, Pai. É a tua decisão nessa noite, meu amado, que vai fazer a tua diferença na tua vida. E se o Espírito Santo falou com você, eu quero te convidar para você vir aqui no altar, eu quero orar por você em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Oh, aleluia! A Ti vou caminhar, ora macere candara labassou, essa direção, era basiri candara labachere candara só a bassou. me guiar.
Onde me candara labacere e candarabaçô. Tudo pode passar. Onde candara labicandara labaxê. Jamais me deixará. Sempre há de existir. Oh Jesus, Nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra vir. onde me candara labaçô e candarabaçô. Aos teus braços. Se Jesus viesse hoje, meu amado, você subiria com Ele? Como está a tua vida com Cristo, meu amado? Se hoje você tivesse que prestar conta do que você está fazendo, dos teus talentos, da tua vida, dos teus sonhos, dos teus recursos, você está sendo sal e luz da terra como Ele quer? Você está fazendo discípulos como Ele pediu? Quantos discípulos você tem, amado? Será que você está cumprindo o propósito que Ele pediu? É nessa noite, Ele está esperando você dizer: Jesus, eu quero voltar a cumprir o propósito da minha vida, eu quero ter discípulos. Oh, meu amado, escuta a voz do Senhor. Escuta a voz do Senhor. É tempo, amado, de você voltar ao centro da vontade dEle. Quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas você tem abençoado, meu amado? Quantas pessoas têm sido tocadas pela tua vida, pelo teu testemunho? Será que você está vivendo o propósito dEle? Seja sincero contigo, meu amado, para que você não saia daqui nessa noite do mesmo jeito que você entrou. A porta da graça está aberta. Os céus estão abertos aqui nesse lugar. E Deus quer estabelecer um novo propósito com você nessa noite. Ele quer derramar sobre a tua vida. Pois tudo vem de ti, tudo me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Onde candará labaceira e candarovoçu. Há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu descanso. Eu me rendo aos teus pés, Onde me és candará labaçô. tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Sheba onde candarabacê. encontro meu refúgio. Você que está aqui na frente, repete essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu volto aos teus braços. Eu peço perdão dos meus pecados. E eu aceito o teu sacrifício da cruz do Calvário sobre a minha vida. Me lava com o teu sangue. Senhor Jesus, renova em mim o teu Espírito Santo. Renova em mim, Senhor, os teus propósitos. Senhor, me ajuda a eu cumprir todo o propósito que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu decido nessa noite te obedecer e viver os teus sonhos para a honra e glória do teu nome.
Opera em mim o teu querer e o teu realizar, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Os teus filhos estão no teu altar nessa noite, Senhor. Alguns deles, Senhor Jesus, estão buscando a certeza da salvação, Senhor. Só o Senhor pode derramar no seu coração. Eles estão aqui, Senhor, porque eles querem a convicção, Senhor, que vem do teu Espírito, Pai, que eles são salvos, que eles são teus, Senhor. Derrama no coração deles nessa noite, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, certos, Senhor, que foram lavados e perdoados, Senhor. Que o seu nome está escrito no livro da vida, que eles são teus, Senhor, e que nada nesse mundo pode separá-los do amor de Deus, Senhor, que está em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, outros estão aqui, Pai, porque estão, Senhor, arrependidos, estão querendo voltar, Senhor, ao centro da tua vontade, estão querendo voltar ao propósito original, Senhor, que o Senhor proporcionou para a vida deles, que o Senhor escreveu para a vida deles. Agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a cada um cria uma rota alternativa, Senhor. Cria, Senhor Jesus, desperta nele a fome da tua palavra, fome de ler a tua palavra, fome de se relacionar contigo. Senhor, traga pessoas para que eles evangelizem, traga pessoas que eles testemunhem do teu evangelho, Senhor. Abra oportunidades para que eles sejam sal e luz, Senhor. Oh, Pai, ajuda, direciona, Senhor. Desperta os talentos, Senhor. Desperta os talentos enterrados, Pai. Desperta os talentos enterrados. Põe para fora nessa noite, Espírito Santo. Põe para fora, Pai, para que eles possam viver, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor os chamou, para que eles possam ter contentamento, Senhor, naquilo que eles têm, que é a salvação, que é um propósito, Senhor, em eles viver esse propósito, viver esses sonhos, Pai. Que a vida deles nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, Pai, e que eles possam experimentar o agir de Deus, a paz de Deus, Senhor, que excede todo entendimento, e mesmo no meio das dificuldades, e mesmo no meio das provações, ou Senhor, na fartura, na abundância, ou Senhor, na necessidade, eles possam se contentar no Senhor, dia a dia, se contentar no Senhor, se contentar no Senhor. Senhor, abunda a tua alegria nos seus corações, Pai. Faça agora, derrama a tua unção aqui, Senhor, derrama a tua unção, a unção de alegria, unção de alegria, unção de contentamento, unção de contentamento, unção de paz. Receba nessa noite, meu amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Nós ligamos na terra, Senhor, essas decisões para que sejam ligadas no céu, e um novo tempo, Pai, uma nova história começa a partir de hoje na vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Você recebe isso, meu amado? Amém? Diz assim: eu recebo a unção de alegria sobre o meu coração, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Não deixe ninguém roubar aquilo que Deus construiu no teu coração nessa noite. Amém? Canta para Ele. Que eu preciso pra viver, eu me lanço aos seus braços, onde encontro teu descanso. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro Jesus. Diga para Ele com todo o teu coração: eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu descanso. que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e o Pai,
e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com você. Vai viver a semana mais abençoada da tua vida, a semana de mais vitória na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Abraça as pessoas que estão ao teu lado, amado. Não deixe de abraçar as pessoas. Não vai embora sem abraçar muita gente. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.